Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu, professora Dani Andrade, estarei hoje abordando com vocês 4 questões da banca IGEX. Isto mesmo. Essa banca, ela fará o concurso público da Prefeitura de Sumaré, interior de São Paulo, região de Campinas. Como nós não temos muitas questões, ou seja, quase nenhuma, dessa banca disponíveis, né, na internet. Então, eu separei algumas questões do ano de 2016, prova que eu fiz, né? O concurso, na verdade, que eu concorri para a Prefeitura Municipal de Vinhedo, São Paulo, também no interior, região de Campinas. Então, para vocês terem pelo menos uma breve noção aí, né, do perfil da banca, do que ela gosta de pedir, e dessa forma fazê-los conhecer um pouquinho do perfil da banca IGEX. Desde já, coloque o seu like, curta, compartilhe esse vídeo se ele for útil para você. Não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá dar início à nossa primeira questão da banca IGEX. Olha só, olha o que a banca trouxe para o candidato que realizou essa prova para a Prefeitura de Vinhedo no ano de 2016. As pupilas medem de 3 a 4 milímetros e reagem à luz direta ou indiretamente, ou seja, ao estímulo da luz, as pupilas elas podem ter o seu diâmetro menor ou maior. Devemos observar o aumento unilateral. Então, olha só, gente, já vamos sublinhar isso daqui. Aumento unilateral. Isso significa que uma das pupilas estará dilatada e a outra não. Aumento unilateral da pupila em paciente vítima. Eles erraram aqui, né? No português, colocaram no plural aqui, mas tudo bem, vamos lá. Paciente vítima de traumatismo craniano. E a esse achado semiológico denominamos o quê? Galera, olha só. Quando a gente tem quando a gente tem apenas um lado, né, ou seja, uma das pupilas dilatada e a outra não, a gente vai dar o nome de anisocoria. Nós temos uma diferença de diâmetro pupilar. E isso é característico de uma situação de traumatismo craniano, tá? Um TCE, por exemplo, quando ocorre um TCE, né, uma vítima de trauma, tem um acometimento craniano, isso pode, dependendo, claro, né, da gravidade desse trauma, das implicações, enfim, né, internas, se manifestar dessa forma, através da diferença de diâmetro pupilar, ok? Diferentemente, pessoal, de um infarto, né? Onde a gente tem as duas pupilas dilatadas, né? Morte cerebral, enfim, a gente tem as duas pupilas dilatadas, não há oxigenação cerebral, enfim. Mas no caso de TCE, a gente pode encontrar a anisocoria, ok? Então, tá aqui um exemplo para vocês, é claro, né? Isso aqui é somente uma ilustração e não estava presente na questão de prova essa imagem. Então, eu que estou colocando para vocês, para ilustrar, para vocês terem uma ideia melhor. Então, percebam, ó, o olho direito. No olho direito, nós temos uma pupila dilatada, né? Então, como é que seria o nome técnico, né? Para essa pupila dilatada? Anotem aí, ó. Midríase, se vocês, porventura, esqueceram desse termo técnico. E aqui, né? Olho esquerdo, miose. Okay? Então, temos miose em um dos olhos e midríase no outro. Beleza, pessoal? O nome disso é anisocoria. Questão tranquila, né? Não é uma questão difícil. Foi pedido pela banca IGEX para a prova de enfermeiro 2016, Prefeitura Municipal de Vinhedo. E essa dava para ser respondida de uma forma assim bem tranquila. Então vamos para a nossa segunda questão. Essa daqui, o candidato precisaria ter um conhecimento mais rebuscado com relação
aos adjuvantes utilizados nos imunobiológicos, porque é um ponto assim bem específico e não tão comumente pedido em provas de concursos, né? Então, assim, muitos candidatos até dominam o calendário de imunização, rede de frio, mas é um detalhe que passa batido, porque quando você vai estudar imunização, muitas vezes o que que você pensa, né? Caramba, eu preciso saber as idades, né? Os tipos de imunobiológicos, preciso saber a via, a dosagem, não é verdade? Essas são as partes mais importantes porque costumam ser mais pedidas, ok? Mas você geralmente não vai parar para pensar assim, deixa eu ver qual é o adjuvante utilizado nesse imunobiológico. É ou não é? Então, primeiro a gente precisa entender o que é um adjuvante, qual é a função dele. Nesse caso aqui, dos imunobiológicos, né, existem alguns adjuvantes específicos. Por exemplo, hidróxido de alumínio, sulfato e fosfato de alumínio, a vitamina E também pode ser utilizada como adjuvante e outros. A função desses adjuvantes é potencializar a ação do imunobiológico, dessa forma, fazendo com que o corpo tenha uma reação vamos dizer assim, mais eficaz, né? A ação desse imunobiológico que acaba sendo um corpo estranho, um antígeno dentro do nosso organismo. Então, isso vai potencializar a ação do imunobiológico, forçando o organismo a produzir mais anticorpos contra aquele agente específico. Deu para entender? Então, essa é a função do adjuvante, que na maioria dos imunobiológicos está presente o alumínio, tanto em forma de fosfato de alumínio, sulfato de alumínio ou hidróxido de alumínio. Então vamos lá, pessoal. As vacinas que contêm adjuvante de lacuna, quando expostas a temperatura abaixo de mais 2 graus Celsius, né, podem ter perda de potência em caráter permanente. Então, tem imunobiológicos que não podem ser expostos a temperatura negativa, uma temperatura abaixo de 2 graus Celsius, por exemplo, né? Algumas outras, poucas, né, podem sim ser submetidas a temperaturas negativas sem ter qualquer tipo de alteração. Pessoal, já vamos anotar isso daqui, ó. Os imunobiológicos, eles devem estar a uma temperatura entre, deixa eu tirar isso aqui, mais 2 graus, né? Ó, de 2 a 8 graus Celsius. Tendo a temperatura ideal em 5 graus Celsius, tá, pessoal? Isso aqui costuma cair, então é muito importante que vocês saibam. Hoje nós temos as câmaras refrigeradas dentro dos postos de saúde, não mais aquelas geladeiras domésticas. Qual é uma das diferenças, por exemplo, no caso da câmara refrigerada, é que toda a temperatura interna ela se equilibra em todos os cantos daquela câmara, todos os cantos internos, diferentemente da geladeira doméstica que tinha variação de temperatura. Por exemplo, né, a prateleira que estava mais próxima do freezer, ela era o local, né, mais frio do que, por exemplo, a terceira prateleira, na verdade? E hoje não. A porta é transparente, então eu não preciso ficar abrindo e fechando, eu consigo visualizar de forma ampla tudo que eu tenho ali dentro, para saber, né, se eu preciso repor ou não, e além, né, de outras informações que eu vou precisar também. Beleza? Bom, pessoal, então, como eu já falei para vocês, né, o alumínio, ele se encontra na maior parte dos imunobiológicos como um adjuvante, que é aquela, no caso aqui, né, o metal, que vai potencializar a ação desse imunobiológico, fazendo com que o organismo tenha uma resposta muito mais agressiva, né?
muito mais potente com relação à produção de anticorpos contra aquele antígeno específico. Não é verdade? Então vamos lá, pessoal. A resposta aqui encontra-se na letra C. Não temos ferro como adjuvante, não temos o zinco, muito menos a albumina, que é uma proteína plasmática, né? Mas sim o alumínio. Então vamos para a nossa próxima questão. Bom, gente, é o seguinte, eu coloquei para vocês um resuminho com relação ao estadiamento clínico da dengue. É um assunto que está em alta no momento, por conta do período que a gente está vivendo, né? Digo com relação à estação do ano, em que o mosquito, né, se prolifera mais, então o risco de se contrair a dengue aumenta em muito, né? Então aqui eu coloquei um resuminho para vocês e vamos ler, vamos analisar cada um deles. Deixa eu ampliar a tela para ficar melhor para vocês. Existem 4 grupos, A, B, C e D. Grupo A é aquele grupo, né, de indivíduos que não apresentam sangramento espontâneo ou induzido. No caso, sangramento induzido, a gente verificaria, por exemplo, a partir da prova do laço. Então, é prova do laço negativa, a gente vai chamar de PL negativa. Sem sinais de alarme, sem condições especiais, sem risco social e sem comorbidades, ok? Mas foi comprovado o diagnóstico de dengue. Grupo B, com sangramento de pele espontâneo ou induzido, ou seja, através da prova do laço positiva. E eu vou explicar logo mais para vocês como é feita essa prova do laço. Ou condição clínica especial, ou risco social, ou comorbidades e sem sinal de alarme. Ainda não tem sinal de alarme. Vamos ver. O sinal de alarme, gente, vai começar a partir do grupo C. Presença de um ou mais sinais de alarme. Sangramento presente ou ausente. E ainda não apresenta hipotensão. Grupo D, com sinais de choque. Então, esse aqui é o grupo, né? Deixa eu botar aqui, ó. De alta gravidade, pessoal. Também, desconforto respiratório, hemorragia grave, disfunção grave de órgãos, né? Manifestação hemorrágica presente ou não nesse caso, tá bom, pessoal? Mas tem sinais de choque, então é uma situação por si só gravíssima, né? Vamos agora, gente, para nossa questão. Então, pessoal, o que seriam os sinais de alarme para começo de conversa? Por exemplo, dor abdominal, vômitos persistentes, letargia e ou irritabilidade, hepatomegalia, com aumento aí de 2 centímetros, por exemplo, ali no rebordo costal. O que mais? Por exemplo, um aumento progressivo do hematócrito. Tudo isso seriam sinais de alarme. Prova do laço é feita da seguinte maneira. Em um dos braços, tanto em crianças como adultos, será colocado o esfigmomanômetro insuflado até verificação da pressão sistólica, né? Então, eu preciso obter o valor da pressão sistólica e diastólica e calcular a média. Eu vou somar as duas e dividir por 2. Vou calcular a média e depois deixar o manguito insuflado no limite, certo? No limite ali exatamente dessa média entre as duas pressões. Por exemplo, a média deu 11, né? No caso 110, então eu vou deixar no 110 insuflado. No caso dos adultos, por 5 minutos e das crianças por 3 minutos. Antes de insuflar, eu preciso fazer o desenho. Desenhar aqui, ó, no antebraço, na face anterior do antebraço, um quadrado 2,5 por 2,5 centímetros. Tudo bem? Depois que eu desinsuflar, no caso adulto depois de 5 minutos, da criança depois de 3 minutos, eu espero um tempinho e observo para ver se vai haver o aparecimento de petequias dentro daquele quadrado que eu desenhei. Nos adultos, se aparecerem, né,
20 ou mais petequias, a gente classifica como prova do laço positiva, né? E da criança, 10 ou mais petequias da mesma forma. A prova do laço é positiva. Tudo bem? Então, olha só. Com relação, vou aumentar aqui para vocês. Com relação ao estadiamento e tratamento dos casos suspeitos de dengue, pacientes com prova do laço positiva ou manifestações hemorrágicas espontâneas sem a presença de sinais de alarme e hemograma está normal, então a gente não tem alteração, por exemplo, né, em hematócritos. São classificados em... Gente, vocês se lembram, né? A gente acabou de ver, qualquer coisa vocês voltem lá. Que no grupo A não tinha nenhuma alteração importante, né? Prova do laço negativa, então a gente já eliminaria aqui, não é o grupo A. Tem presença, né, de sangramento, enfim. Mas no grupo B, a gente já tem o aparecimento da prova do laço positiva, né? Ou manifestação hemorrágica espontânea. Não é verdade? Mas não tem sinais de alarme. Lembra que eu frisei com vocês com uma setinha onde a gente começa a ver a presença de sinais de alarme no grupo C. E no grupo D, a gente já vai ter sinais de choque. Lembram disso? Então, a nossa resposta tranquilamente encontra-se na letra B. Aqui, ó, na letra C, a gente tem o início de sinais de alarme. Eu já citei para vocês. E no grupo D, nós temos presença de sinais de choque. Em ambos, né? Pode ou não. Não, deixa eu apagar aqui, ó. Presença, vou botar aqui, ó. Presença ou não. Presença ou não, né, de sangramento. Bom, tranquilo, pessoal? De boa? Essa questão também, claro, né? Depois que o candidato estudar, tiver uma noção aí desse conteúdo, não pode ser pego de surpresa. Dengue é um assunto obrigatório a partir de agora, né? Principalmente nesse período em que estamos. Se você for prestar qualquer prova de concurso agora, aí nesse primeiro semestre ainda estude dengue, né? Porque a probabilidade de cair, de ser cobrado esse assunto é enorme, inclusive com relação à notificação compulsória. Já aproveitando aqui o gancho, no caso de notificação compulsória, nós temos duas situações para dengue. Se dengue for apenas, se forem casos de dengue, né, que não envolvam óbitos, tá? Então a notificação ela é semanal. Se forem óbitos provocados, né, ocasionados por dengue, aí a notificação deve ser feita de forma imediata, em até 24 horas. Tá? Outra informação importante com relação à dengue: deem uma estudada na vacina da dengue que começou a ser distribuída já para o SUS. É uma vacina de vírus vivo atenuado. Lembrem-se da febre amarela. Ambas são transmitidas pelo Aedes aegypti. E neste caso, pessoal, ela é contraindicada, por exemplo, para gestantes, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado e pode ter risco aí de sangramento, assim como no caso da febre amarela. Então, anotem isso. E são 4 grupos, né? No caso DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV 4. A vacina, né? Ela é oferecida, ela é ofertada, na verdade, para fazer a prevenção contra os 4 tipos de dengue. Maravilha? Então vamos lá. Vamos agora para a nossa última questãozinha aqui. O tecido celular subcutâneo ou hipoderme encontra-se logo abaixo da derme. É um tecido conjuntivo gorduroso, é o tecido adiposo, né? Representando importante reserva calórica para o organismo,
além de funcionar em algumas partes do corpo como um coxim, uma almofada, tendo a função de amortecimento. Denominado, então, aquele tecido conjuntivo, gorduroso, conhecido, chamado também de tecido adiposo, é denominado de qual forma também, né? Pedúnculo adiposo, gente, aporte adiposo, córdoma adiposo ou panículo adiposo. Se você não sabia, você vai saber agora. Dentre todas essas alternativas, a que está correta, gente, é o panículo adiposo, né? Aquela camada que temos logo ali abaixo da pele, no tecido subcutâneo, tecido gorduroso. Tudo bem? Que tem diversas funções. Uma delas é o amortecimento, né? Outra função é manter a homeotermia do nosso organismo, né? Nós somos animais homeotérmicos, né? Então a gente precisa conservar a nossa temperatura corporal e quem faz isso muito bem, né? Isolando a temperatura interna da externa, é a famosa gordurinha, né? O tecido adiposo. Por isso, pessoas que têm um panículo adiposo muito fino costumam sentir mais frio, não é? O recém-nascido que tem uma camada muito fininha, né, e a pele muito fina, a gente, quando eles nascem, a gente precisa aquecê-los imediatamente, né, porque eles perdem calor muito fácil. Esse tecido também é excelente para administrar alguns tipos de medicamentos, né, imunobiológicos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí a compreenderem um pouquinho sobre o perfil da banca IGEX, com algumas questões, e em breve eu trarei outras, não só de conhecimentos específicos, como também de português e outros conteúdos, assim que eu for encontrando novas questões, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e não deixem de curtir, compartilhem, ajudem esse canal a crescer cada vez mais. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.